dia, amados irmãos, bom dia a todos. Estamos esperando alguns irmãos entrarem ainda. Eu estou colocando esses louvores para nós aguardarmos os nossos amados irmãos chegar conosco. Quero dar bom dia já nessa manhã à nossa irmã Saúde e também ao nosso amado irmão Ribamar. Bom dia, graça e paz, que Deus abençoe. E também ao meu amado irmão Rodolfo Matoso. Rodolfo, ele serviu conosco lá também, lá no CPO. Deus abençoe ao irmão Rodolfo. Também eu quero dar bom dia à minha mãe Jandira. Minha mãe Jandira, ela está também conosco. Ela está na Alemanha, na Europa, graças a Deus, está ligadinha conosco também. Também vai cultuar juntamente conosco. E também a Pedro e a nossa amada irmã Maria de Jesus, juntamente com a sua família, estão todos reunidos, né? Minha mãe colocou: bom dia, meus filhos, bom dia a todos. Vamos dar bom dia aí, Jandira? 1, 2, 3. Bom dia. Toda a família aqui está reunida juntos para nós adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Já são 9 horas, não é isso? Então, já são 9 horas. Então vamos dar início ao nosso culto, né? Quero também dar bom dia a Suzana. Também Suzana está presente também para cultuar juntamente conosco nesta manhã. Desde já, Deus abençoe a todos meus amados irmãos. Suzana dá bom dia a todos os amados irmãos. Então, nesse momento, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a bênção do Senhor. Graças a Deus, nossos irmãos da nossa congregação já estão cada um nas suas casas, nos seus lares, e já estão prontos, né? Já estamos prontos para começar o nosso culto bíblico no lar e também a nossa escola bíblica dominical. Então, desde já, vamos iniciar o culto de hoje com oração. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a sua bênção. Oremos ao Senhor. Senhor Deus eterno, Deus bendito, Deus santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, queremos te render graças. Queremos bendizer o teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, derrama da tua graça sobre nós nesta manhã. Abençoa meus amados irmãos nos seus lares, e mesmo cada um em seus lares, mas estamos juntos em espírito para cultuarmos a Ti, para exaltarmos o Teu nome e para bendizer ao Teu bondoso nome. Pai eterno, abençoa o culto, recebe nossas orações, cânticos, e também abençoa a nossa escola bíblica dominical. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e já te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Meus amados irmãos, vocês já preparem suas revistas. Não vai ser agora a EBD, depois do nosso culto, né? Mas hoje será a 4ª lição. E o tema de hoje é julgamento sobre a impiedade. O julgamento de Deus sobre a impiedade, né? Então, nós vamos iniciar cantando ao Senhor. Vamos iniciar nosso culto bíblico no lar nessa manhã, cantando ao Senhor. Então, vamos nos preparar. E depois teremos cânticos também do nosso novo cântico também. Então vamos cantar ao Senhor. Cantemos. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar. Amém. E perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Todos nós. Pois Ele vive.
minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim Chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Louvado seja Deus. Quero dar também bom dia, graça e paz à nossa irmã da nossa congregação, a irmã Rosângela Romão. Ela está aí no seu lar, com a sua família. Que Deus abençoe nossa irmã Rosângela Romão. Meus amados irmãos, vamos nesse momento abrir a palavra de Deus. Você no seu lar. Agora vamos abrir e fazer uma leitura, né? Salmo 99. Se nós estivéssemos agora em nossa congregação, seria uma leitura alternada. Uma leitura alternada. Mas como nós não podemos fazer essa leitura alternada, então nós vamos, eu vou ler o Salmo 99. A minha mãe aí também vai ler na sua Bíblia, no Salmo 99. Nós vamos ler todo o Salmo, do verso 1 até o verso 9, tá bom? Lê todo o Salmo. E preste atenção, na leitura desse Salmo. Salmo 99. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler. Reina o Senhor, trema os povos. Ele, o Senhor, está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante os cabelos dos seus pés, porque Ele é santo. Porque Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvens, eles guardavam seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes responde, ó Senhor nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, vamos, depois dessa leitura, do cântico e da leitura, nós vamos agora ouvir um louvor com o título A Pedra Fundamental, tá bom? Vamos ouvir um louvor, o título é A Pedra Fundamental, o hino 298. Abra seu cântico no hino 298, né? É o 298, tá bom? É o nosso cântico 298. Vamos cantar com alegria ao Senhor.
Você vai cantar ouvindo aí na sua casa. Cantemos. Louvado seja Deus. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Neste edifício santo, vives ao teu louvor, esteja a tua bênção, rogamos-te, Senhor. E muitos pecadores aqui em contrição se tornem templos santos de tua habitação. Meus amados irmãos, acabamos de louvar ao Senhor com o título A Pedra Fundamental. E a nossa pedra fundamental é o Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir também na primeira carta do Evangelho, aliás, na primeira carta de João. Na primeira carta de João, nós vamos ler o capítulo 1, versículo 9 só. Depois dessa leitura, nós vamos fazer a confissão de pecados. Vamos orar ao Senhor Deus, pedindo a Ele perdão por nossos pecados. Primeiro livro de João, primeira epístola, não é o Evangelho, tá? Não é Evangelho. É 1 João, lá no finalzinho, próximo de Apocalipse. 1 João, capítulo 1, verso 9. 1 João 1 e 9, diz assim a palavra do Senhor: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aí a minha mãe colocou: é verdade, meu filho, é verdade. Jesus perdoa os nossos pecados. Jesus perdoa os nossos pecados. Vamos orar ao Senhor pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados. Em seguida teremos mais um cântico e depois a nossa escola bíblica dominical. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso amado Pai em Jesus Cristo, ó Senhor nosso Deus, pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre nós. Ó Deus, nesse momento estamos confessando a Ti os nossos pecados, as nossas falhas e transgressões. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, tem misericórdia de nós e renova as nossas forças.
Ó Deus, teus servos, cada um no seu lar, cada um na sua casa agora. Ó Senhor, os irmãos da nossa congregação, os visitantes que estão aqui no nosso meio, a minha mãe que está na Alemanha, todos nós estamos orando aqui, pedindo a Ti perdão por nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Também minha família que está aqui comigo, estamos todos nós unidos em um só pensamento aqui com o Senhor Jesus Cristo. E é nele que nós pedimos a Ti perdão. É em nome dele que nós pedimos perdão por nossos pecados. Apaga nossas transgressões. Lava-nos com o sangue de Cristo Jesus, ó Pai. É em nome dele que nós pedimos e agradecemos na confiança e na certeza que o Senhor em Cristo Jesus perdoou os nossos pecados confessados em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, meus amados irmãos. Vamos agora cantar mais um louvor e depois desse louvor nós vamos dar início à parte da mensagem. Hoje o tema é julgamento sobre a impiedade. Nós vamos ter a nossa escola bíblica dominical. Peço que todos fiquem atentos, aqueles que têm a revista, né? A nossa revista aqui, ó. A nossa revista, tá bom? Nós estamos utilizando essa revista aqui. Aqueles que não têm revista, tá bom? Vai apenas ouvir. E se puder anotar os versículos que serão falados, tudo bem. Mas os irmãos já preparem suas revistas para ir acompanhando o estudo nessa manhã. Cantemos ao Senhor nesse momento. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, os joelhos ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém são os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se Diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nós vamos agora começar a nossa escola bíblica dominical, tá bom? Então nós vamos a leitura, meus amados irmãos, a leitura é muito extensa, pois essa lição nessa manhã ela começa aí no capítulo 5 de Isaías e vai até o capítulo 10 de 1 a 4. Então capítulo 5, aí ele
pula para o capítulo 9, de 1 a 8, e depois o capítulo 10, de 1 a 4. Então a leitura é muito extensa, né? Então, não dá para a gente ler tudo, né? A minha mãe colocou aqui: eu gostaria de estar neste momento com vocês cantando esse louvor. Seria muito bom, seria um grande prazer, né? Todos nós juntos na congregação cantando esse louvor seria muito, muito bom, muito bom. Então, meus amados irmãos, o tema de hoje é a nossa quarta aula, julgamento sobre a impiedade, né? Que vai dos capítulos 5, aí ele vai para o capítulo 9, de 1 a 8, e capítulo 10, de 1 a 4. Então é uma leitura muito extensa, não dá para nós lermos. E o subtema é o resultado da opressão e injustiça social em Israel e o empobrecimento geral da terra. Nós sabemos que Israel estava passando por uma situação muito difícil, né? Muito difícil. Antes de nós entrarmos na introdução, antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor. Vamos orar. Pai eterno, Deus bendito, Deus santo, nesse momento fala conosco nessa manhã de um assunto tão profundo e tão sério, Senhor Deus, com o qual aconteceu com o povo de Israel. Que possamos extrair e aprender os princípios da Tua palavra nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Pai. Amém. Meus amados irmãos, nesta lição de hoje, veremos três coisas importantes e fundamentais. Primeiro, veremos as consequências do alastramento e da banalização do pecado na vida do povo da aliança. Então o povo estava vivendo em profundo pecado. Também veremos, em segundo lugar, mais uma vez, sendo mencionado a inversão de valores na sociedade. Que tipo de inversão de valores estava acontecendo na época de Israel? Primeiro, de modo que o bem era tido por mal e o mal era tido por bem. Ou seja, a prática pecaminosa passou a ser um modo de vida normal, aceitável, passou a ser fazer o bem. E o que é bom passou a ser mal, diante dessa autoridade, diante de tudo isso, né? Estavam desobedecendo a autoridade de Deus, né? Então, meus amados irmãos, o que é que está acontecendo? O povo de Israel aqui, ele está vivendo em pecado, quebrando o mandamento do Senhor. Então, em primeiro lugar, nós veremos a banalização do pecado. Em segundo lugar, veremos também a inversão de valores na sociedade. O bem era tido por mal e o mal tido por bem. Em terceiro lugar, veremos também as consequências desses pecados na sociedade e o modo como o Senhor reagiu a tudo isso, estendendo a mão contra o seu próprio povo. Então, meus amados irmãos, vamos entrar agora no assunto mesmo, né? No primeiro ponto aqui da lição, primeiro ponto é julgamento contra os opressores do povo, né? Aí o ponto A é o cântico da vinha, né? Louvado seja Deus. Vamos lá. Vamos ler do 1 a 7. Isaías capítulo 5, de 1 a 7. Tá bom? Isaías 5, de 1 a 7. A minha sogra colocou o seguinte: estamos aqui na mesa, no café, e lhe ouvindo, eu e Cássio, Ricardo e Felipe. Que Deus abençoe a minha sogra e os familiares aí da minha esposa que estão aí junto conosco, cultuando ao Senhor. Que Deus abençoe vocês. Capítulo 5, de 1 a 7. Vamos lá, vamos ler. Agora,
cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Capítulo 5, versículo 3 agora de Isaías. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro, para que seja pisada, torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem uva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercesse juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí o clamor. Bom dia aí a Carlos Cícero. Deus abençoe você. Meus amados irmãos, os versos 5 a 7 que nós lemos agora, temos o conhecimento do cântico da vinha. O texto inicia no verso 1, que consiste em 2 linhas. Primeiro verso. O texto inicia o seguinte: a primeira linha é uma forma de introdução, um poema ou um cântico, não é? Primeiro versículo, primeira linha. Primeira linha é: agora cantarei ao meu amado e o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. A segunda linha desse versículo inicia com a expressão meu amigo ou meu amado, não é? Tinha uma vinha, né, que ele tinha uma vinha, e já é o primeiro verso do cântico propriamente dito. Ele fala, o meu amado. O versículo 2 descreve, o versículo 2 que nós lemos aqui, descreve em detalhes o cuidado e devoção desse amado com a sua vinha. Então descreve o cuidado que ele tinha com a vinha dele, esse vinhedo, né, de uvas. Ele faz absolutamente tudo que é necessário para cultivá-la bem. Na última linha do verso 2, aí vem a decepção. Que decepção é? O que é que diz aqui o versículo 2? No finalzinho. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Então, você vê que ele aqui está apontando para um significado. A vinha aqui, só para os irmãos terem uma ideia, era o povo de Israel. E esse amado aqui era Deus. Então veja, era o dono de uma vinha, cuidando da vinha, e no final o dono dessa vinha esperava que desse uvas boas, uvas doces. Pelo contrário, deu uvas amargas. Então veja, no versículo 3 do capítulo 5 de Isaías, temos uma mudança. É o Senhor da vinha quem fala. A ideia é que Jerusalém e Judá julguem se a resposta da vinha ao vinicultor foi correta ou não. Ou seja, a vinha era o povo de Israel e o vinicultor ou viticultor ou agricultor, que a palavra vinicultor é agricultor, a resposta dele em relação à vinha foi correta ou não. Vamos lá. O versículo 3 diz: agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos peço entre mim e a minha vinha. Ou seja, entre Deus e o seu povo. Agora vejamos. A ideia aqui era se o povo seria capaz de testemunhar
de testemunhar a si mesmo que a sua própria resposta ao Senhor era correta ou não. Ou seja, o Senhor, Deus, já tinha mencionado em ocasiões anteriores a diferença, o contraste entre o cuidado que ele tinha pelo seu povo e a resposta que recebia do povo. Então, se você ver no capítulo 1, versículo 2 e versículo 10, o versículo 2 do capítulo 1 diz o seguinte, veja, versículo 2: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. E o versículo 10 diz: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Então, você vê que aqui há um contraste entre o cuidado de Deus e a resposta do povo. Deus estava cuidando bem do seu povo e a resposta do seu povo ao seu Deus era rebeldia. Então vamos aí adiantar. A pergunta no capítulo 5, verso 4, revela a frustração desse agricultor da vinha, diante de todo o cuidado que havia demonstrado pela sua vinha, expresso em detalhes aqui no verso 2. Então, capítulo 5, verso 4 diz o seguinte: que mais podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tinha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Aqui é uma simbologia. Deus, ele era o vinicultor, ou o agricultor do povo. O povo é chamado de vinha, então é o dono da sua vinha, cuidando da vinha. Ele esperava que a sua vinha desse uvas boas, deu uvas bravas. A simbologia é o seguinte, essa comparação: Deus esperava que o povo produzisse frutos de obediência, reverência e de temor a Deus. Mas não, o povo, o comportamento do povo foi um comportamento completamente diferente daquilo que Deus esperava. Então a frustração é causada pela produção de uvas selvagens, aqui ao vinhedo, a uva, né? Sem nenhuma diferença, né? Isto é, o povo de Israel estava andando, pensando e reagindo como as nações vizinhas de Israel. As nações vizinhas à nação de Israel eram povos idólatras, povos pecadores, povos que viviam segundo as suas leis e não obedeciam ao Senhor. Israel estava andando como as nações ímpias, ou seja, Deus esperava que o povo andasse em santidade, Deus esperava que o povo andasse em reverência, mas o povo estava andando em pecado. Então, a situação era muito complicada. Os versículos 5 e 6 apresentam qual é a punição devida a essa vinha. Então, o versículo 5 e 6 diz assim: agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Versículo 6: torná-la-ei em deserto, não será podada, nem sachada, nem crescerão nela espinheiros e abrolhos, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Então aqui era a consequência que o povo iria receber da parte de Deus, a punição devida. Nesses versos que nós lemos, é apresentada uma linguagem de desolação de uma terra devastada, repleta de espinheiros e de ervas daninhas. Isso representa a visitação de Deus, a visitação do julgamento vinda da parte de Deus. Era como que Deus dissesse: não haverá mais quem cuide do vinhedo, das vinhas, das uvas. A chuva não ia cair para que uvas produzissem frutos,
e ela serviria de pasto para os animais. Então veja a situação do povo. Era como que Deus, e nós vamos ver isso lá na frente, Deus ele iria entregar o seu povo nas mãos de nações ímpias, para que essas nações ímpias julgassem o povo, para que o povo fosse quebrado, para que o povo sentisse a mão de Deus. Então veja só, a parte B da nossa revista diz o seguinte: profecia de julgamento. Nós não vai dar tempo ler do versículo 8 até o versículo 25, tá bom? Mas nós vamos ler aqui agora, capítulo 5, 8 a 10. Vamos lá. O que é que diz? Capítulo 5, 8 a 10. É a profecia de julgamento. E veremos que do versículo 8 a 10 do capítulo 5 é o início da série de ais. Ais. Vamos lá. 8 a 10. Ai dos que ajuntam casa em casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Versículo 9. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas casas ficaram desertas, até as grandes e belas, sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homem cheio de semente não dará mais do que uma efa. Veja, as profecias iniciadas por Ai traziam uma severa mensagem de juízo da parte do Senhor. Você vê que cada ai aqui é uma sentença contra a nação ímpia de Israel. Então veja só, aqui aparecem dois temas relacionados às sessões anteriores. Primeiro, veremos aqui a injustiça do povo, ou seja, particularmente esse ai aqui estava vindo contra os ricos e poderosos. E também nós vemos nesse texto a desolação da terra, a injustiça por parte do povo, ou seja, a injustiça por parte dos ricos e poderosos, e a desolação da terra. O versículo 8 deixa claro que a opressão consiste em acúmulo de posses e terras cada vez maior pelos ricos, e a carência cada vez maior para os pobres. Ou seja, o que era que estava acontecendo aqui? O que estava acontecendo era o seguinte: os ricos ficando mais ricos e os pobres ficando mais pobres. Os ricos estavam comprando terras e mais terras e mais terras, acumulando terras, fazendas e fazendas, enquanto o povo estava ficando sem espaço algum, o povo estava ficando carente. Eu pergunto, será que isso não está acontecendo hoje ainda? Os ricos mais ricos e os pobres mais pobres, não é? Vamos lá. O verso 9 a 10, Deus revela ao profeta que o resultado da opressão e injustiça social em Israel, o resultado é o empobrecimento geral da terra. Então, o que é que isso acontecer? Os ricos iriam ficar pobres e os pobres iam ficar mais pobres ainda. Era o que isso ia acontecer. O segundo oráculo, que são palavras proféticas, a palavra oráculo é palavras proféticas, a injustiça leva à pobreza geral. A injustiça leva à pobreza em geral. Então, dos versos 11 até o verso 17, irmãos, menciona o segundo ai. E vamos apenas ler o versículo 11. O que é que diz o versículo 11? Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Veja, o segundo ai está aqui entre os versos 11 a 17.
A referência aqui, a referência desse versículo 11 aqui, a dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, a referência é aos banquetes e à embriaguez. Então, e a denúncia aqui é a falta de consideração a Deus e a sua obra. Os castigos que seriam acometidos a esse povo seriam o seguinte: versículo 13 seria o exílio. Era o primeiro castigo aqui mencionado aqui no profeta Isaías, capítulo 5, verso 13. Versículo 13 diz: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. O que está acontecendo aqui? Deus está dizendo: eu vou levar o meu povo cativo para uma terra estranha. Os poderosos, ou seja, os ricos dessa terra, os ricos, eles terão fome. Eles terão fome. Veja só. E a sua multidão, os restantes dos povos, terão sede. Ou seja, empobrecimento geral haveria. Em outras palavras, Deus ia permitir que o seu juízo caísse sobre o povo e haveria miséria. Tudo isso por causa da desobediência à palavra do Senhor. Então, vamos lá. O segundo castigo é a destruição. Primeiro exílio, segundo destruição, está aí no versículo 14. Por isso, a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmesuradamente para lá descer a glória de Jerusalém, e o seu tumulto e o seu ruído em quem nesse meio folgava. Então aqui está falando de destruição. O verso 15 trata do contraste entre exaltação de Deus e a humilhação dos arrogantes. O verso 17, veja, o verso 15 fala que Deus será exaltado e os ricos serão humilhados. Deus humilhará os ricos e poderosos. O verso 17 conclui a afirmação de que os lugares outrora urbanos se tornariam desertos e seriam devastados. Era um lugar populoso que seria um lugar deserto. Era um lugar onde os homens pecavam, bebiam, se embriagavam, quebravam as leis. Esses lugares populosos se tornariam em lugares completamente desertos. Falar em deserto me fez lembrar algumas vezes que eu fui para a padaria, fui para o supermercado aqui próximo. E eu lembro que eu estava andando na rua, aqui mesmo, perto de casa, e eu percebi um grande deserto. Era um sábado, se não me engano era um sábado. É uma rua muito movimentada de carros, de pessoas, né? E parecia que só tinha eu no bairro. E eu senti aquele deserto aqui no bairro da Primavera. Aí quando eu li esse texto, eu lembrei. Então, irmãos, Deus, ele é justo, né? Deus é justo. Veja, nos versículos 18 e 19, temos o terceiro ai. O que é que diz o versículo 18? Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça, e o pecado como tirantes de carro. E dizem: apressa-te, Deus, leve a cabo a sua obra, para que vejamos aproximar-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Veja, os versículos 18 e 19 temos o terceiro ai. Então, aqui está falando de iniquidade e pecado, o par, iniquidade e pecado, que pode ser visto também no capítulo 1, verso 4. No verso 19, que nós lemos agora, você pode fazer uma comparação entre o versículo 18 e 19
em uma comparação com o versículo 4 do capítulo 1. Então veja, no versículo 19, pode ser entendida como arrogante zombaria dos que se opõem a Deus. Veja, eles estavam em pecados, e estavam ainda zombando de Deus, zombando do Senhor, desafiando o Senhor a executar o seu plano, deixando assim claro que não acreditam que ele fará isso. Ou seja, eles estavam em pecados, zombando de Deus, dizendo: Deus, olha, ó Deus, vem com teu juízo, vejamos o teu conselho, manifesta o teu juízo. Veja só, estava em miséria, em pecado, debaixo do juízo de Deus, estavam ainda zombando de Deus e deixando claro no coração deles, desde lá, que eles não estavam acreditando que Deus ia fazer o que ele disse que ia fazer. O quarto ai, meus amados, está aqui no versículo 20. Leiamos, versículo 20. Ai dos que o mal chamam de bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Então, nesse versículo 20 aqui, ele está tratando da confusão moral e da falta de parâmetros, falta de ética, né? De parâmetros éticos, falta de parâmetros éticos gerais da sociedade, que inverte todos os princípios e parâmetros. Estava acontecendo o que aqui na sociedade de Israel? Estava acontecendo aqui uma inversão de valores nessa sociedade. Ou seja, vista nessa lição agora, e olhando, fazendo uma comparação com as lições que nós aprendemos nas lições passadas, é mencionado aqui novamente, desta vez recebendo mais ênfase, por ter sido condenada por um ai. O contraste entre luz e trevas é muito frequentemente em Isaías, não é? Então, nessa época aqui, aquele que praticava o bem era tido por mal, e aquele que fazia o mal era tido por bem. Ou seja, se alguém andasse de maneira ética, respeitosa e correta diante da lei, era tido como uma pessoa que estivesse andando errado, e era uma afronta para os que estavam andando em trevas. Era como se hoje fosse, por exemplo, tem pessoas que olham o casamento como algo mau, e olha uma vida de prostituição como algo bom, não é? Tem gente que olha para uma família constituída como algo retrógrado, como algo atrasado. Tem gente que não valoriza a família. Tem gente que não gosta de viver em família. Então, olha uma família cristã que vive correto com Deus como um povo que só quer ser santo, como um povo que só quer ser correto, como um povo metido. Eles são metidos, eles vivem dessa forma, tal. Então olha os padrões éticos de uma vida cristã como algo errado, e olha aqueles que vivem de forma errada como algo certo. Então isso é só um exemplo. Tem gente hoje em dia que acha que o homossexualismo é algo normal, mas não, é uma inversão de valor. Tem gente que acha que é uma coisa boa, bonita, linda, mas não é. Aos olhos humanos pode ser, mas aos olhos de Deus não. Tem gente que acha que pode achar certo isso, mas aos olhos da Bíblia isso é inversão de valores. Vamos lá, vamos adiantar aqui. O quinto ai, no verso 21. O que é que diz o versículo 21, capítulo 5? Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito.
Por meio desse ai, o profeta expressa a condenação por parte do Senhor e deixa claro a presunção da sabedoria humana, né? Que não resulta em paz e prosperidade, mas em caos e ruína. Ou seja, as pessoas elas estavam se achando sábias aos seus próprios olhos, mas Deus ele abate a sabedoria dos sábios e mostra que só Ele é sábio. Ele abate a arrogância dos poderosos para mostrar que Ele é poderoso, que Ele é o Senhor, que Ele é soberano. O sexto ai está aqui nos versos 22 a 24. Vamos lá. O que é que diz o verso 22? Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Então veja só. Os versos 22 a 24 servem também de introdução e até conclusão de toda a passagem até aqui lida. A referência à embriaguez nos faz lembrar os versículos 11 e 12 que nós lemos. E a referência à injustiça social nos faz voltar aos versículos 8 a 10. Ele apenas está repetindo, fazendo o povo relembrar aquilo que ele já tinha falado. Ou seja, o que estava acontecendo aqui era embriaguez, pecados, e o que estava acontecendo aqui era injustiça social. Veja aqui o que é que diz o versículo 22. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Versículo 23. Os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Ou seja, os perversos estavam sendo absolvidos dos seus pecados e da sua desobediência. Os que andavam de forma errada, os que estavam andando de forma errada, era justificado. E os que estavam andando em obediência, estava sendo negado a justiça. Por exemplo, vamos dar um exemplo hoje. Hoje em dia, tem pessoas que matam 5 pessoas. Aí pega aí, diante da lei, pega aí 30 anos. Ele não passa 5 anos na prisão. E muitas vezes, ele escapa do flagrante, se apresenta na delegacia e sai pela porta que entrou. Depois, dependendo da situação, se for um rico, aí esse aí quem vai ser preso mesmo. Mas se for um pobre, muitas vezes é até capturado com mandado de prisão. Que esse seria o direito correto para prender ricos e pobres. Se o rico cometeu injustiça, tem que ser preso, tem que pagar pelo seu pecado. E o pobre também. Ou seja, quebrou o código penal, então tem que pagar o preço, tem que ser preso. Só que, tanto naquela época de Isaías, como na nossa época, acontece isso. O ímpio, ele é absolvido dos seus pecados e da quebra da lei. E o justo é negado a justiça. Ele não é socorrido naquele que ele precisa. Então, era o que estava acontecendo lá no meio de Israel. Os poderosos estavam ficando mais ricos, os pobres mais pobres. Estava acontecendo uma inversão de valores. O que era bom passou a ser mal, o que é mal passou a ser bom. E os ricos e os injustos estavam sendo acobertados, enquanto os pobres e justos, os que estavam andando correto com a lei, estavam sendo negados a sua justiça. Então vamos
ao chamar os líderes corruptos de heróis e valentes, o profeta emprega uma ironia aqui. Porque nas situações em que deveriam merecer esses títulos, isto é, na defesa dos pobres, na prática da justiça, eles apresentam atitudes perversas, pervertidas. Esta palavra embriaguez e a palavra de condenação está conectada à possibilidade de perversão das faculdades e julgamento e, consequentemente, da justiça. A imagem do ímpio sendo devastado como palha tem paralelos em Isaías 40, verso 21, 41, verso 22 e no Salmo 1. Aqui está dizendo o seguinte, que o ímpio ele será consumido como restolho e a erva se seca. Veja, o verso 24 diz assim: pelo que como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá. Aqui Deus está dizendo o seguinte: vocês arrogantes, vocês injustos, vocês poderosos, vocês pecadores ímpios, vocês secarão como a erva. Vocês se tornarão podres, vocês serão destruídos. Assim como eu sou justo e absolvo o justo, vocês ímpios serão condenados, serão julgados severamente. Deus está dizendo isso. Lá em Isaías, capítulo 1, e lá em Salmo 1, em Isaías 40, 21, Isaías 41, verso 2, está dizendo que os ímpios serão destruídos. Os ímpios, eles não permanecerão na congregação dos justos. É isso que o autor dessa lição está remetendo, ele está citando esses versículos para dizer que Deus, ele há de devastar. Assim como a palha ela é queimada no fogo, os ímpios seriam destruídos pelo fogo do juízo do Senhor. Em Isaías capítulo 5, 25, inicia a expressão por isso, que indica esta última passagem e serve como conclusão. A ideia da mão estendida de Deus em julgamento, aqui no versículo 25, essa ideia de mão estendida em julgamento é comum na literatura profética, sempre em resposta à rebeldia do povo. Veja, vamos para a letra C aqui. Olhe e perceba que Deus está em julgamento contra o povo. A letra C é um chamado a uma nação distante. É um chamado a uma nação distante. Versículo 26 a 30 diz assim: ele alvorará o estandarte para as nações distantes, e lhes assobiará para que venham da extremidade da terra e venham apressadamente. Não há entre elas cansado, nem quem tropece, ninguém tosquenejará, nem dorme, nem se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe das sandálias a correia. As suas flechas são agudas e todos os seus arcos reteçados. As unhas dos seus cavalos dizem-se de pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido é como o do leão, ruge como filho de leão, e rosnando arrebatam a presa e o levam, e não há quem a livre. Bramam contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas trevas. Veja só, a ideia aqui do versículo 26 é do chamado de Deus às nações por meio de uma bandeira para que realizem uma obra. Em Isaías capítulo 5, 27 a 29 que nós lemos, apresenta-se um exército invasor em termos apavorantes. Veja o que é que Deus está dizendo aqui, meus amados. Esse exército de invasor, que o termo é um termo
apavorante, um termo de terror. Está descrevendo em detalhes o seu poderoso poderio militar e a sua destreza em combate. Dos versículos 27 a 29 do capítulo 5, Deus está dizendo o seguinte: Ele está preparando um exército poderosíssimo, um exército de uma nação má. E esse exército vai invadir Jerusalém e ele vai devastar Jerusalém, o povo de Judá, por causa dos seus pecados. Deus vai usar uma nação ímpia para cair com juízo pesado contra a nação de Israel. O versículo 30 fala sobre o seguinte: o rugido do mar e a noção de trevas. E conclui a passagem com o uso da imagem que representa o caos e a devastação causados por esse poderoso inimigo. Meus amados irmãos, embora o seu nome não seja mencionado aqui nesse texto, mas está muito claro que a referência nos versículos 27 a 29, esse povo que Deus vai trazer para castigar o povo de Judá em Jerusalém, Deus está fazendo referência aos assírios. O verso 30, com a afirmação de que quando alguém olhar para a terra de Israel verá trevas e aflição, está relacionado verbal e conceitualmente a Isaías capítulo 8, 22. Isaías capítulo 8, 22 diz assim: olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, serão lançados para densas trevas. Meus amados irmãos, essa palavra é para ler e tremer diante de Deus. Vamos para a parte 2 da nossa lição aqui. Estamos já caminhando para o final. A parte 2, o tema é o castigo pela impiedade e ignorância do povo, a execução da justiça divina. É interessante notar, meus amados irmãos, como a terra, nos versos 8 a 12, se relaciona com o que foi dito no capítulo 5, versículo 26 a 30. Ambas as passagens, tanto capítulo, os versos 8 a 12, como do capítulo 5, 26 a 30, elas falam a respeito da invasão de exércitos inimigos e dos terrores da guerra que acontece como julgamento divino. Então, o capítulo 9, verso 8 a 12, o que é que diz? Capítulo 9, 8 a 12. Veja só. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel. Todo o povo o saberá. Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Portanto, o Senhor suscita contra ele os adversários de Rezim e instiga os inimigos. Do oriente vêm os sírios, do ocidente os filisteus, e devoram a Israel a boca escancarada. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Meus amados irmãos, a palavra aqui é palavra de juízo. É uma palavra de juízo. Os versículos 8 e 9 iniciam a nova palavra, que é claramente dirigida ao povo do reino do norte, referência a Samaria e Efraim. O discurso do povo, representado no verso 10, indica que este povo
não conseguiu ver, enxergar que as calamidades que recairiam sobre ele eram punições divinas. Recusando-se, esse povo estava se recusando a reconhecer seus pecados ou a justiça divina. Esse povo não estava conseguindo perceber que o que estava acontecendo no meio deles, naquela sociedade, era simplesmente Deus agindo com justiça e com julgamento severo e terrível. Por meio do povo, não houve reconhecimento de pecado, nem justiça, nem arrependimento. Não houve isso. Os versículos 11 e 12 que nós lemos descrevem, falam os exércitos inimigos que se dispunham a atacar o povo, finalizando com um refrão que se repete nos versos 17 a 21. Os versos 17 a 21, o que é que diz? Pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele, e não se compadece dos seus órfãos e das viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e toda a boca profere doidices. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Porque a maldade lavra como um fogo, ela devora os espinheiros e abrolhos, acende as brenhas do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça, por causa da ira do Senhor dos Exércitos. A terra está abrasada e o povo é pasto do fogo. Ninguém poupa seu irmão. Abocanha à direita e ainda tem fome. Devora à esquerda e não se aparta. Cada um come a carne do seu próximo. Manassés ataca Efraim e Efraim ataca Manassés. E ambos juntos atacam a Judá. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Então, Deus está com a mão estendida, esmagando o povo de Judá, julgando o povo de Judá. Então, os versos 17 a 21, assim como no capítulo 5, verso 25, e capítulo 10, verso 4, reforça a firme rebeldia do povo contra o Senhor. Letra B. A punição é generalizada. Por quê? Do capítulo 9, 13 a 17, que nós lemos aqui, essa passagem ela descreve a situação de desordem e caos marcada pela falta de zelo no cumprimento de funções sociais importantes. Assim como no capítulo 3, de 1 a 7, estava acontecendo isso. O mesmo pecado, estava apenas fazendo menção do mesmo pecado aqui, do mesmo problema social. Além disso, o texto fala sobre as consequências da impunidade e da desestruturação social como resultado da punição divina. Assim como acontece no restante do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo de 1 a 4. Um dos elementos mais fortes e marcantes dessa passagem é a explícita rejeição que Deus faz dos órfãos e viúvas entre o povo. No verso 17 diz assim: pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele, e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e toda a boca profere doidices. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele, a mão do Senhor, continua ainda estendida, a mão de ira continua estendida. Veja, tanto o órfão como a viúva, esses dois grupos são destacados como objetos do favor do Senhor em algumas passagens, devido à sua vulnerabilidade e fragilidade. No entanto, tanto os órfãos da época de Isaías, como as viúvas da época de Isaías, todos essa classe, juntamente com os poderosos, os políticos, os reis e príncipes, todos eles, tanto ricos como pobres, eles tinham se
eles estavam andando em pecados. E Deus aqui, no versículo 17, chamam de ímpios e malfazejos. Os poderosos, os órfãos, as viúvas, o povo estava andando em pecado. Embora tinha um povo que estava andando correto, o remanescente. Tinha um povo que estava andando de maneira correta. Mas a grande maioria nessa sociedade, além dos poderosos ficando mais ricos e mais poderosos, comprando terras em cima de terras, os pobres ficando mais pobres ainda, e a mão do Senhor estava pesando sobre Judá, lá em Jerusalém. O povo não estava conseguindo enxergar a punição de Deus, o povo não estava conseguindo enxergar as punições que estavam caindo sobre o povo não estava entendendo e não estava compreendendo que Deus estava preparando uma nação para punir esse povo por causa dos seus pecados. Então, tanto os poderosos, como no versículo 17 fala dos órfãos e viúvas, esse povo que em algumas passagens estava sendo injustiçado, esse povo também estava em pecados. Então, algumas viúvas dessa sociedade e alguns órfãos dessa sociedade estavam andando em pecado, andando em impiedade e sendo malfazejo. Era um povo que estava vivendo em ingratidão. Da mesma forma, o julgamento profético normalmente recai sobre as lideranças e os governantes do povo. Então, a injustiça, o julgamento de Deus, em detrimento à injustiça do povo, cairia sobre os pobres e sobre os ricos também. Então, os governantes, dada a sua posição de poder e autoridade e responsabilidades, aqui, nessa passagem, ninguém ficou de fora da condenação de Deus ao povo de Judá e Jerusalém. Como nós lemos, o verso 17 indica que a responsabilidade de uma conduta fiel perante Deus é exigida de todos, independente da classe ou da posição social. Deus, Ele dá leis, as leis de Deus, conforme está aqui na Bíblia, as leis do Senhor, elas são para ricos e pobres. Se o rico desobedece a Deus, ele é punido. Se o pobre desobedece a Deus, ele também é punido. Deus não faz acepção de pessoa, sendo que lá em Israel, os ricos, os ímpios estavam sendo absolvidos, enquanto os pobres estavam sendo negados a justiça. Só que com Deus não tem boquinha, com Deus não tem isso. Deus não faz acepção. Ele tanto julga, ele vem com a sua ira sobre ricos como sobre pobres. Deus, ele age com justiça. Ele é santo, ele é poderoso. Verso C, o capítulo, a letra C, fala das consequências da impiedade. Está aí nos versículos 18 a outro versículo 21 que nós lemos. O verso 18 contém uma breve reflexão sobre as consequências da impiedade e o restante da profecia, até o versículo 21. Não é? Então o versículo 18 diz assim: porque a maldade lavra como um fogo, ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Então, aqui está tratando, fala das consequências da impiedade, né? E no verso 21, ela deixa muito claro essas consequências em termos da ira divina e dos conflitos internos do reino do norte, bem como o este e o reino do sul. Versículo 21 diz: Manassés ataca Efraim, Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam Judá. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Então estava havendo conflito entre os povos aqui. Estava havendo conflitos internos entre o povo de Israel. Irmão brigando contra irmão. Irmão brigando contra irmão. Então veja só. Deus aqui está descendo o seu juízo, a sua justiça. Letra D. O último ai. Dos versículos do capítulo 10, de 1 a 4, vai tratar do último ai. Diz assim, capítulo 10, verso 1, do verso 1 até o verso 4, estamos concluindo a lição.
Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito dos aflitos, do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós, outros, no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Nada vos resta a fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Meus amados irmãos, veja que palavra de juízo. Antes que os poderosos possam ficar confortáveis com o pronunciamento de julgamento divino sobre os órfãos e as viúvas, os versículos de 1 a 4 do capítulo 10 são inseridos aqui, oferecendo uma moldura para a leitura das profecias do capítulo 9, 2 a 8. Então veja só. Aqui, a punição está reservada de maneira especial aos líderes. Aqui nessa passagem, os poderosos, os líderes de Israel, estão recebendo palavras de sentença. Veja, ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, Deus está dizendo: eu vou castigar os governantes que estão escrevendo, estão elaborando leis que estão oprimindo o povo. Deus é o mesmo. E os poderosos da época de Isaías foram massacrados por Deus, foram julgados por Deus. E Deus, hoje em dia, é o mesmo. Isso significa que os poderosos de nossa época, que estão criando leis contra o povo em Brasília, Deus, ele descerá a sua mão poderosa contra os injustos, oprimindo o povo, ficando mais ricos, criando leis injustas contra os pobres. Deus é o mesmo. Deus é justo. Deus julgará. Aliás, Deus já está julgando o Brasil. Deus está julgando o mundo por causa da injustiça dos governantes corruptos. Meus amados irmãos, a preocupação aqui específica é com legisladores, aqueles que têm autoridade e poder para escrever leis. A profecia aqui menciona especificamente a opressão e a injustiça contra órfãos e viúvas que estavam andando correto com Deus. E aqui está havendo um resgate e a ênfase normal que permeia os anúncios proféticos e as escrituras como um todo. Deus aqui ele está profetizando, usando Isaías para dizer que os poderosos que elaboram leis injustas, eles terão a sua recompensa. Deus aqui está falando de maneira muito clara. Ai, a palavra ai, vindo da parte de Deus, é muito sério. Concluindo, a sequência de profecias em Isaías capítulo 5, do 8 a 30, e capítulo 9, 8 a 10, e até o capítulo 10, de 1 a 4, lida de forma sequencial e nos ensina lições sobre Deus. Vemos aqui que o Senhor jamais é conivente. Deus não é conivente ou omisso contra uma sociedade que se orienta por valores e atitudes contrários a Ele.
Deus se manifesta contra a injustiça e Deus se manifesta contra a impiedade. Sempre. Sempre. Uma coisa é certa. Deus não está com os olhos vendados. Deus não está com os olhos vendados contra o que está acontecendo. Deus está olhando para o mundo hoje com um olhar de justiça. Os olhos de Deus estão sobre o Brasil, especificamente. Ele está olhando o mundo inteiro, todo o cosmos. Mas os olhos de Deus estão olhando para o Brasil. Os olhos de fogo de Deus estão sobre o Piauí. Ele sabe quem são os justos e Deus sabe quem são os injustos. Deus conhece aqueles que estão na sua presença andando de maneira correta e aqueles que estão andando de maneira incorreta. Deus conhece aqueles que estão andando obedecendo a lei, temendo o seu nome, como Deus conhece os opressores, os ímpios, os injustos. Os olhos do Senhor, especificamente, meus amados, Ele está sobre o mundo inteiro, mas Ele está também sobre o estado de Piauí. Está sobre Pernambuco, está sobre a Alemanha, está sobre as nações. Os olhos do Senhor estão sobre Teresina. Deus, Ele conhece todos. A mão do Senhor está sobre todas as coisas. Deus conhece os justos de Teresina e os injustos de Teresina. Nada escapa aos olhos de Jeová Rafá. Nada escapa aos olhos do Senhor. Os olhos de fogo, os olhos de justiça, os olhos do Senhor, a mão de ira do Senhor está sobre as nações, está sobre o Brasil. Ele está protegendo o seu povo, guardando o seu povo, protegendo o seu povo. Mas a mão do Senhor, ela descerá, esmagando e cobrando justiça, cobrando centavo por centavo que foi desviado. A mão do Senhor cobrará as lideranças, os governantes de todas as nações. Deus, Ele pedirá conta de todas as injustiças que estão acontecendo no mundo e em cada país, em cada estado. Deus, Ele vai pedir conta de todos os reis, de todos os governantes, de todos os prefeitos, de todos os vereadores, de todos os senadores que elaboraram leis contra o povo. Deus, Ele vai requerer todas as leis injustas e opressas contra o povo. Deus, Ele pune o ímpio, Ele castiga os pecadores impenitentes e rebeldes, e Ele abençoa o seu povo. Naquele dia, o seu povo ouvirá da boca de Jesus: vinde bendito de meu Pai. O seu povo ouvirá isso de Jesus: vinde bendito de meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E para os ímpios, para os arrogantes, para os corruptos, para os ladrões, para os feiticeiros, para os rebeldes, Ele dirá: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, e vá para o lago de fogo preparado para os ímpios, o lago de fogo que arde com enxofre, onde estará o falso profeta, a besta, os demônios e todos os ímpios que passou por esse mundo. Enquanto os justos, enquanto a igreja do Senhor reinará no novo céu e na nova terra, Deus punirá, tanto nesta vida como depois da morte, os ímpios e corruptos desse mundo. Aplicando os julgamentos de Deus, os julgamentos temporais de Deus podem recair sobre uma sociedade
que se distancia de Deus. Como povo de Deus, é necessário perceber que ele não permanece inerte diante de um mundo afastado dele. O elemento de julgamento e condenação contra uma sociedade corrompida é um pilar da missão dos profetas. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Que aqueles que estão agindo com injustiça se arrependam dos seus pecados, antes que seja tarde demais. Aqueles que estão andando rebelde contra Deus se arrependam dos seus pecados, antes que seja tarde demais. Volte para Deus, peça perdão dos seus pecados, corra para Deus, antes que seja tarde demais. Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom. Mas Deus pune os rebeldes. Deus destrói os ímpios, se não se arrependerem. Os ímpios serão destruídos, enquanto o seu povo terá o seu amor e a sua graça derramando sobre a sua vida. Que Deus vos abençoe, que Deus derrame da sua graça sobre nós, que o Espírito Santo aplique essas verdades em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos cantar mais um louvor. Vamos cantar mais um louvor e depois vamos... Deus abençoe ao pastor Darlan, está aqui nos prestigiando, também a Vera Lúcia também. Pastor Darlan, ele colocou amém, que Deus abençoe a todos neste domingo maravilhoso. Amém. Pastor Darlan, que Deus abençoe aí o seu ministério, o seu trabalho, o seu belo trabalho, sua preparação. Que Deus abençoe. Deus abençoe também a Suzana, né? Ela colocou a verdade. E aos meus amados irmãos, graças a Deus, a congregação Presbiteriana do Morro da Esperança está em peso aqui, né? Estamos juntos nesse momento. Louvado seja Deus, né? Minha mãe colocou: meu filho, ore para que este inimigo invisível, que é este vírus, e que volte de onde veio, que é as trevas. É verdade. Minha mãe está pedindo oração, né? Para que nós oremos, para que Deus faça esse vírus sair do nosso meio, para que Deus estenda suas mãos. Do jeito que Ele permitiu que viesse, Deus pode destruir, acabar com todos esses vírus. Então vamos cantar com alegria ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, E a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém. Amém. Meus amados irmãos, vamos fazer a oração final. Eu desde já, que Deus abençoe a irmã Saúde, a esposa do nosso irmão Ribamar também, toda a sua família, a nossa irmã Rosângela Romão, da nossa congregação também, a minha mãe, Jandira Cabral, minha mãe, que Deus abençoe, a Suzana Rodrigues, que Deus abençoe a sua vida, a Suzana, a sua filha Ana Júlia, a nossa mãe, a sua mãe Lucimar, ao seu pai, a Luzimar, né? Ao seu pai, irmão Roberto,
a Pedro e a nossa irmã Maria de Jesus, que Deus abençoe. Hoje à noite teremos a participação da irmã Maria de Jesus. Ela vai trazer uma de suas poesias abençoadas e bíblicas, não é? Que Deus abençoe também a Vera Lúcia, que também está sempre conosco, não é? E também a Darlan, o pastor Darlan, e aos meus amados irmãos, né? A Regina Gomes também, né? A Regina Gomes, a Maria Odete também, a Carlos Cícero, que Deus te abençoe, Carlos Cícero, César Douglas, né? César Douglas, amigo de CPO, amigo de curso. Então, que Deus abençoe os irmãos. Então vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção, né? Continue orando pela minha família, por mim, para que Deus nos abençoe, nos ajude, né? Continuemos orando pela congregação presbiteriana do Morro da Esperança, né? E oremos para que possamos aí no mês de julho aí voltar, né? Com todos os protocolos. Vamos depois ver essa questão dos protocolos para a nossa volta, aos nossos cultos presenciais. Eu vou pedir, antes de orarmos, eu vou pedir o seguinte: graças a Deus todos os nossos irmãos têm internet nas suas casas. Então, meus amados irmãos da congregação, eu peço que vamos matar a saudade um do outro, né? Vamos fazer uma chamada de vídeo um para o outro, fazer uma chamada de vídeo um para o outro, né? Então, chamada de vídeo é bom porque você está vendo o seu irmão, não é? Eu sempre estou conversando com minha mãe, com alguns irmãos da nossa igreja, não é? Então é bom, ou você liga, se não quiser fazer chamada de vídeo, você pode ligar um para o outro para saber como é que um e o outro tá. Isso é comunhão dos santos, não é? Então um irmão da nossa congregação liga para o outro, faz chamada de vídeo ou chamada de áudio mesmo, mas faça isso, né? Vamos edificar um ao outro, conversar um com o outro, orar um pelo outro, né? Nós temos jovens, não é? E também pode ligar para mim também. Eu vou ficar muito feliz se de repente você liga para mim, eu ligo para você, um começa a conversar com o outro, saber como é que um e o outro tá, né? Eu também faço isso com minha mãe também, ligo para ela, ligo para os irmãos durante a semana, não é isso? Outra coisa, eu vou passar depois o número do irmão Antônio, né? Não vamos ligar para Antônio, cada um irmão ligar para o Antônio também, né? O Antônio mora ali pertinho, não é? Vamos ligar para Antônio, membro da nossa igreja, não é? Ligar para Antônio, saber como é que Antônio está, ele vai ficar muito feliz, não é? Antônio vai ficar muito feliz. É muito triste assim quando a gente passa muito tempo, né? Sem ver os irmãos, né? Sem ver os irmãos. Eu estava conversando com o irmão essa semana, e ele falou: faz 4 meses que eu não consigo ver os meus outros irmãos. A mim sempre me vê porque eu estou sempre às vezes visitando. Eu dei uma parada de visitar agora, mas os irmãos eu sempre vi, vendo os irmãos e ligando para os irmãos. Mas eu quero encorajar que um irmão ligue para o outro. Um irmão ligue para o outro, não é? Faça chamada de vídeo ou áudio. E também não esqueça o Antônio. Eu vou botar no grupo depois o telefone do Antônio. Ligue para ele. Ele vai ficar muito feliz, tá bom? Ele frequenta a nossa igreja, a nossa congregação, está sempre conosco, né? E sempre comunicar. Isso é comunhão dos santos, tá? Isso é comunhão dos santos. Isso é muito bom. Faz parte da comunhão dos santos. Vamos orar. Senhor Deus amado, Deus eterno, Deus bendito. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, pedimos a Tua graça sobre cada um de nós. Sobre meus amados irmãos da congregação presbiteriana do Morro da Esperança. Todos meus amados irmãos, Senhor, todos. Ó Deus, abençoa minha mãe que está na Alemanha agora. Está longe, distante de nós, mas está conosco, Senhor. Há 5 horas de diferença do fuso horário, mas ela está conosco. Pai. Abençoa minha mãe, abençoa a Cone. Abençoa, Senhor Deus, também a Liliane, minha irmã, a Valdemar, seu pai, ao filho de Cone, a família de Cone, Senhor, a minha família lá na estância, toda a minha família na estância, espalhada lá pelo estado de Pernambuco, pela família da minha esposa, minha sogra, meu sogro, minhas cunhadas. Ó Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Também quero te apresentar também, Senhor Deus, a filha da irmã Rosângela, a Lígia, Pai. Ela está ainda em observação,
gravidez de risco, que possamos orar por ela, Deus, que Tu possas estender Tuas mãos, Pai, que Tu possas derramar a Tua graça para que ela tenha um parto tranquilo na Tua presença. Abençoa nossos familiares, Senhor Deus, nossos familiares. Abençoa, Senhor, cada um de nós, estendendo Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, abençoa nossas vidas, renova nossas forças, Pai. E aplica o que nós ouvimos nessa manhã. Aplica as verdades da Tua palavra que nós ouvimos nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e já te agradecemos. Amém. Até a noite, irmãos, 6h30 da noite, né, às 18h30, mesmo horário do nosso culto aos domingos. Às 18h30, nós vamos ter o nosso segundo culto. Sendo que, faltando 5 minutos para nós começarmos, eu já vou entrar ao vivo, tá bom? Já vou entrar ao vivo para esperar os irmãos entrarem, né? Eu vou dar 5 minutos, os irmãos vão entrando aos poucos e nós vamos à noite cultuar. Outra coisa que eu vou pedir é que você compartilhe, abra uma sala de vídeo aí no seu Facebook. Compartilhe com seus amigos do Facebook, abra uma sala de vídeo, compartilhe o nosso culto também com outras pessoas, para que outras pessoas também participem do nosso culto, né? Você faz uma sala de vídeo, aí está explicando. Você clica lá na sala de vídeo, você vai criar uma sala para que outras pessoas, e você vai compartilhar, para que outras pessoas também façam parte do nosso culto também, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus conceda a cada um de vocês um belo domingo, um domingo cheio da graça do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Bom Deus, irmão.